Bom, hoje a minha intenção é explicar para vocês como eu analiso a parte profissional, a relação profissional pelo mapa natal. Coragem, né? Acho que vai ser um vídeo longo. Eu vou tentar lembrar de tudo, né? De como é que eu faço. Para quem já é estudante de astrologia, pode ser que acrescente alguns pontos, né? Eu não vou entrar em detalhes tão teóricos de ensinar, tá? Porque aí ia virar mais de 1 hora de vídeo, a gente ia precisar de exemplos, né? E eu não vou trazer nenhum exemplo. Mas eu vou falar, tá? Então a primeira coisa, numa consulta, eu vou pedir um contexto, tá? Porque profissões, a gente tem que primeiro entender o contexto. Profissões de hoje não existiam antigamente, as profissões antigamente deixaram de existir hoje em dia, tá? O mapa não. A gente continua tendo Sol, Lua, o Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, quem considerar Urano, Netuno e Plutão, né? Os signos também não mudaram, tá? E as possibilidades de mapa também não. Então, o que muda é a nossa linguagem, nossa adaptação para o símbolo, né? Então, a partir disso, a gente tem que entender que, por exemplo, o mapa de irmãos gêmeos, provavelmente eles trabalham com coisas bem diferentes. Mas a aplicação simbólica vai ser a mesma, né? Eu conheci vários irmãos gêmeos, né? E um era professor de português, outro professor de matemática, os dois professores. Ai, não, eu sou muito de exatas. Ah, eu sou super humanas, nada a ver. Professores, área educacional. Outras duas irmãs. Esse entrou num contexto alfa, beta e gama, né? Porque a alfa, ela tem uma necessidade maior de honrar a família e a beta é mais aventureira, né? Então a alfa, ela se formou, terminou a faculdade, juíza, né? Uma postura muito grande na área de acadêmica de direito. E a outra terminou, não terminou a faculdade, cursou várias coisas, fez turismo, trabalhou com relações internacionais e foi indo assim, né? Mas os dois assuntos de casa 9, né? Embora uma não tenha conseguido firmar tanto a continuidade. Então, assim, o simbolismo ele pode ser aplicado de diversas formas, né? Dentro do meu contexto profissional mesmo, né? Não sei se todo mundo já sabe, mas meu primeiro trabalho foi numa escola de idiomas, né? Eu trabalhei, inclusive, umas semanas depois, comecei a dar aula de inglês lá, né? E eu quase fui comissária de bordo, né? Porque sempre tive muita facilidade com idiomas. E eu passo calma, as pessoas dizem, né? Não entendo muito bem isso. Aí o que me fez desistir de ser comissária foi porque eu queria casar e ter filhos, né? Eu falei, acho que não vai ser uma boa ideia, né? Então daí eu resolvi me aquietar. Aí eu pensei em fazer psicologia, mais no intuito de auxiliar as pessoas, né? Então, são todos os assuntos de Casa 9, né? Eu lembro também antes, quando eu comecei a pesquisar faculdades e cursos, o que eu queria mesmo fazer era metafísica, né? Mas não tem essa graduação, né? O que eu poderia fazer era alguma coisa próxima. Eu cursei teologia, né? Cursei teologia. Então, são todos os assuntos da mesma casa, Casa 9, que tem relação com onde está o meu regente da Casa 10, né? E o regente do meu ascendente. Ambos estão conjuntos na casa 9, né? Então, essa relação de observar, né? Onde é que está o foco da pessoa, ou seja, onde é que está o foco do regente do ascendente, onde é que está o foco do regente da casa 10, se há planetas na casa 10, né? No meu caso, eu tenho Mercúrio, então eu ensino, eu falo, né? Eu escrevo, essa relação mercurial, né, de estar pronta, de procurar melhorar, né, a comunicação, comunicar, falar, né, então, mercurial, né. Então, assim, a gente sempre vai vendo traços de possibilidades. Outra coisa que é muito interessante, aí já entra na visão sistêmica, é a relação com a mãe, tá? A mãe é quem deu a luz para você,
tá? Sua mãe te deu a luz. E o sucesso é uma luz. Então, para você ter sucesso, você precisa ter o reconhecimento da sua mãe. Geralmente, as pessoas projetam muito isso na parte profissional. Então, elas ficam buscando um reconhecimento, um amor incondicional na parte profissional, né? Que, na verdade, tem relação com a mãe. Então, dentro do meu atendimento, eu vou observar alguns outros detalhes sistêmicos, né? A continuidade, a relação com o pai, a projeção de uma busca por um relacionamento, um casamento e a projeção profissional, a dificuldade com a autoridade e a consequência com a dificuldade profissional, como é que a pessoa lida com as questões do próprio trabalho dela. Então, se ela é uma vendedora, ela é clara na dicção, ela vai ter facilidade de ler o outro ou dificuldade em ler o outro. Ela pode ter uma boa apresentação do produto, mas será que ela tem o feeling de ler o outro? Né? Se ela trabalha, sei lá, como professor, né? Como é que tá a capacidade de ver os alunos e entender se os alunos estão entendendo ou não? Como é que a pessoa vai lidar com a parte burocrática, se ela quiser dar aula para uma instituição, né? Então, todos esses detalhes eu vou pegando, né? A pessoa, de repente, estou na profissão tal e quero estar na profissão tal, né? Será que é uma boa ideia eu mudar de carreira? Então, eu vou levando em consideração também o contexto, né, social. Então, eu tenho que ter um pouco de noção de como é que está o mercado de trabalho para determinada profissão que a pessoa está querendo, né? E aí, também, quando eu não sei, né, quando eu preciso de um pouco mais de informações, além do mapa e além desse tal do contexto social, né, eu vou olhar as cartas, né? Então, para ver se eu consigo identificar mais alguns outros pontos. Além disso tudo, na verdade, as pessoas só querem ganhar dinheiro às vezes, né? Então eu também vou olhar a relação da casa 2, de como ela aceita receber o dinheiro, como é que ela cuida do que é dela, se tem impulsividade nos gastos, e isso tudo tem relação com a amamentação, que é regida na casa 2, salário casa 11, mas se por acaso, por exemplo, ela tem possibilidade de ganho com qualquer outra casa. Às vezes ela vai ganhar dinheiro com imóveis, né? Então a casa 5 dela vai estar forte. Ou vai ganhar dinheiro com criações, com algo artístico, uma coisa que ela produza, alguma coisa que ela escreva. Aí pode ser a 6, que é a 2 da 5. Talvez a pessoa tenha facilidade com ganhar dinheiro com parcerias, ou com casamento, ou com uma sociedade. Aí você vai olhar a casa 8, que é a 2 da 7. E assim sucessivamente, né? Então, também tem essa questão. Às vezes a parte da profissão da pessoa pode ser que não esteja tão favorável. Então a pessoa ou não vai ser reconhecida ou realmente não vai gostar do que trabalha, que é o caso do meu marido, né? Ele até gosta, mas não. O que ele mais gosta, ele não vai conseguir sucesso, né? Porque aparece no mapa dele essa configuração. Então ele pode usar como um hobby, né? Mas para ganhar dinheiro não adianta, ele tem que fazer o que ele tá fazendo. Então, são várias coisas que o mapa pode apontar. E eu desmistifico muito essa relação de que todo mundo nasceu para ser alguém grande profissionalmente, né? Às vezes não, né? Às vezes a pessoa vai ter um trabalho como um trabalho, porque trabalho é trabalho, gente. Trabalho não é um status, né? Pode até ser, mas não necessariamente. Nem todo mundo é reconhecido pela profissão. Às vezes a pessoa é reconhecida por algo muito além, né? Pelo que ela realmente é. Então não tem problema nenhum nisso. O que acontece é que foi uma ideologia muito fomentada, muito reforçada para essa questão da realização profissional. E a profissão é uma vírgula na nossa história. Ela serve só para a gente ter como contribuir e como ganhar dinheiro. Só isso, tá? Algumas pessoas sim vão conseguir se realizar muito dentro disso e outras precisam entender que às vezes não é bem assim que funciona, né? E elas precisam ter um tempo. Às vezes é o tempo também de períodos da vida em que ela não vai conseguir e períodos da vida que ela vai conseguir, né? Também tem isso, né? Então, são processos, são fases, né? Eu sei, por exemplo, que eu estou num momento de ascensão, mesmo trabalhando com astrologia há 8 anos, né? E também tem relação com a idade, né? Com
as características, com a receptividade, com o contexto social, né? O que é valorizado socialmente, o que não é. Então, tudo isso é você levando em consideração. Não é, não, você pode ser psicóloga, terapeuta, nutricionista, ou contabilista, sei lá, né? Contadora. Não é assim que funciona. Não é mesmo, né? A relação de um atendimento voltado para a questão profissional é muito abrangente. Depende muito do contexto da pessoa, do que a pessoa está buscando, de onde a pessoa se encontra, se o mapa dela é favorável ou não para ser reconhecida, se ela está projetando uma expectativa muito grande para essa profissão ou não, se é aquilo que vai dar dinheiro para ela ou não. Então, se isso está atrelado ao desenvolvimento espiritual dela ou não, né? Então, assim, são muitas coisas. Então, não adianta a gente falar, não, profissão é casa 10. Ok, profissão é casa 10. Mas não é só isso. Nunca é só isso. Então, até o dispositor do regente na 10 que vai falar sobre o chefe, né? Também tem isso, principalmente em horário. Pessoa que quer passar em um concurso, quer um emprego estável ou nasceu para ser empreendedora. Enfim, tem muitas possibilidades. Se você quiser agendar uma consulta, você pode me mandar uma mensagem. Se você quiser mais vídeos explicativos, mais aulas, comenta aqui embaixo temas que você gostaria de saber como funciona. Se você quer mais detalhes astrológicos, astrologueses aqui, também pode comentar. Se você quiser aula particular, também é só mandar uma mensagem. Por enquanto, nesse momento, né, abril de 2022, não tem turma nova, tem só turmas em andamentos. Mas eu também dou aula particular, né, se for o caso. E é isso, eu tenho vários outros vídeos explicativos aqui no canal, várias aulas, né? Tenho colocado mais aulas, mais vídeos longos aqui no canal. Então, se você quiser alguma aula, alguma sugestão, é só comentar. E claro, eu não me importo de colocar aula aqui porque nem compara com uma aula da turma, né? Então, pra mim não custa nada. Espero estar ajudando vocês. Até a próxima!